Pegue a sua Bíblia, eletrônica ou de papel, por favor. E levante comigo, repita comigo. É uma oração, um compromisso, uma declaração, um desejo, expressando para o Senhor de forma audível. Repita, eu creio na Bíblia. Ela é a palavra de Deus. Ela é a revelação de Deus para nossas vidas. Eu vou ouvir o que ela diz. E eu vou obedecer aos seus ensinos. Em o nome de Jesus. Amém. Para o texto da palavra de hoje, abram suas Bíblias em João, o Evangelho de João, capítulo 20. João 20, nós vamos estar lendo dos versículos 10 até o versículo 18. Eu os encorajo a acompanhar a leitura da palavra, vai estar aqui na tela também, mas eu encorajo você a manter sua Bíblia aberta, a fazer anotações, talvez perguntas que você possa ter, ou trechos que vão falar profundamente ao seu coração. Tire proveito dessa oportunidade. Como é nosso costume, assentados mesmo como estamos, João 20, a partir do versículo número 10. Os discípulos voltaram para casa. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. Eles, os anjos, lhe perguntaram: mulher, por que você está chorando? Levaram embora o meu Senhor. Respondeu ela. E não sei onde o puseram. Nisso ela se voltou e viu Jesus ali em pé. Disse ele, mas não o reconheceu. Disse ele: mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou e eu o levarei. Jesus lhe disse: Maria. Então, voltando-se para ele, Jesus lhe disse, Maria exclamou em aramaico, Rabone, que quer dizer, significa mestre. Jesus disse: não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, a meus irmãos e diga-lhes: estou voltando para meu Pai e Pai de vocês, para meu Deus e Deus de vocês. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor, e contou o que ele lhe dissera. Essa é a palavra do Senhor. Pai, ajuda, Senhor, preencha as lacunas, oh, Pai, aquilo que não fica claro na palavra, Senhor, com o Teu Santo Espírito, fala aos nossos corações. Eu quero ouvi-lo, nós queremos ouvi-lo, Senhor. Senhor, diretamente para nós, em nome de Jesus. Amém. Há uma expressão em português que diz assim, quase consegui. Quase, faltou um pouco. Quase consegui. Pensando em esporte, quase foi campeão. Quase ganhou. Essa expressão que é bastante usada, bastante conhecida, ela é frustrante porque ela nos encoraja que faltou pouco, mas não alcançou. Uma outra maneira de dizer assim, chegou tão perto e ao mesmo tempo tão longe. Nos 4 evangelhos nós temos o relato da ressurreição de Jesus. E nos 4 evangelhos, mulheres estão na linha de frente. Mulheres podem dizer amém para isso? Mulheres podem dizer amém para isso? É interessante, impressionante isso. E elas eram apenas assim companheiras, elas ajudavam, era o apoio do ministério de Jesus. Os discípulos tinham a responsabilidade, mas as mulheres estavam ali cuidando tudo por detrás. É interessante que na ressurreição, nenhum dos discípulos
foi ao túmulo? Nenhum. E o Pedro e João, como no relato de hoje, eles vão mais tarde, porque Maria Madalena foi para eles para dizer que tinha algo extraordinário. Isso impressiona. E é interessante também que Maria Madalena, nos outros textos, ela faz parte do grupo de mulheres para provar para nós que realmente Jesus ressuscitou. Testemunhas oculares, pessoas que viram o túmulo vazio, o milagre da pedra removida. Então nós temos assim, mas João tem, eu creio, assim, uma lente especial. Ele vem, ele quer que nós olhemos bem de perto para Maria Madalena, porque nós nos identificamos com ela. Ela, de uma maneira, é um espelho para nós. Como, pastor? Por exemplo, nós vemos aqui esse fato importante, as outras, aqui João apenas usando Maria Madalena, de bem cedo, isso provavelmente antes das 6 da manhã, quando estava escuro ainda, de madrugada. Mas tanto Maria quanto as demais irmãs que foram com ela, elas foram para lá cheias de ungüentos e de bálsamos e coisas assim, esperando encontrar o quê? Um corpo. E no caminho, elas estavam cientes que Jesus havia sido sepultado. Naqueles tempos, na época, as pessoas eram sepultadas assim, não assim. Então, lembra de Lázaro? Sai para fora. Então, elas sabiam que havia uma pedra para que animais, nem ladrões pudessem mexer. E aquelas pedras, dizem alguns estudiosos, elas rolavam, mas tinham um peso de talvez 2 toneladas. Pesada. Vários homens eram necessários para poder trazê-las. Normalmente elas estavam num declive, assim, um declínio que elas podiam rolar, mas para voltar de volta era muito. Então elas vão. Pastor, qual é o ponto? É que apesar do amor, apesar da dedicação, apesar de que elas haviam passado pelo menos 3 anos acompanhando Jesus de lugar a lugar a lugar, tendo ouvido Jesus dizer várias vezes, eu vou para Jerusalém, vou sofrer, vou ser morto, crucificado, mas ao 3º dia vou ressurgir. Aquela informação estava com elas. Tendo acompanhado Jesus e visto mortos sendo ressuscitados, paralíticos se levantarem, pegarem as suas camas e andarem, cegos verem, ainda assim, no caminho, elas tinham uma preocupação. Que preocupação é essa? Quem vai tirar a pedra? E quando chegam lá, de acordo com o texto que nós vimos hoje, o que é que nós vemos logo de saída? Nós vemos que Maria chega, ela vê a pedra removida, e ela vai correndo falar com os discípulos, lá ela encontra pelo menos 2, os outros não sabemos onde estavam, mas ela encontra 2, Pedro e João, eles vêm para ver o que está acontecendo, e o que acontece? Eles chegam, Pedro é mais afoito, chegou depois, mas vai lá dentro, vê tudo direitinho, não há corpo, os panos estão dobrados, não foi alguma coisa de ladrão, alguma coisa assim. Então vê aquilo tudo e ele sai, o João olha, vê a mesma coisa e o que eles fazem? Aqueles brilhantes líderes do Senhor, esses homens cheios de fé, o que eles fizeram? Foram embora para casa. E vão para casa fechar a porta com medo dos judeus. Você está notando o quadro que o João está querendo trazer para nós? As mulheres esperando quem ia remover a pedra, não querendo que Jesus estaria ressuscitado. Eu pensei, Maria, sendo talvez esse exemplo para nós, uma vez que ela chegou ali, ela viu o túmulo. Gente! Nós estávamos no fato que eles voltaram para casa. O João começa a mostrar um quadro de Maria. Sim, ela deveria ter se lembrado das promessas, deveria ser lembrado dos testemunhos, mas ela já nos dá uma lição. Ela ficou, esperou, ela estava ali esperando. E quando ela estava esperando, algumas coisas aconteceram extraordinárias que o João e o Pedro não viram. Foi que o Senhor, nosso Deus, mandou 2 anjos. Um assentado à cabeceira, onde estava o corpo, o outro aos pés. É aqueles anjos vestidos de branco que eles perguntam, mulher, por que você está chorando? E qual é a resposta dela? Levaram o meu Senhor.
Ela não está crendo que Jesus ressuscitou. Levaram o meu Senhor e ela diz, não sei onde o puseram. Isso é o que ela vai dizer também para os discípulos. E Jesus aparece, está ali diante dela. E ela pensou que era o jardineiro. É interessante, parece absurdo isso, ela não reconheceu Jesus. Eu creio que é emoção, tristeza, saudade, é tudo junto ali também. Mas é tão interessante, isso não está na Bíblia em lugar nenhum. Jesus teve que morrer, tivemos um excelente culto na sexta-feira, muito enfatizando bastante essa questão da morte de Jesus, o porquê. Jesus teve que morrer porque da desobediência de Adão e Eva, lá no jardim. E quem cuidava daquele jardim era o Adão. E quem cuida de jardim é um jardineiro. Aqui ela encontra Jesus e pensa que ele é um jardineiro. Ou seja, ele é o segundo Adão. Um jardineiro veio para estragar tudo. O outro jardineiro veio para trazer vida e ressurreição, vida nova em nome de Jesus. É interessante, apenas uma nota. Eu não posso provar isso de lugar nenhum, apenas para a gente pensarmos juntos. Mas os anjos vêm e também ali Jesus aparece. Ainda assim, ela não reconheceu. Pausa. O que é que nós aprendemos aqui? Creio que nós temos 3 lições aqui. A primeira delas volta para aquela palavra que eu disse, quase consegui. Quase cheguei. Tão pertinho, mas tão longe. O que é que eu quero dizer com isso? O apóstolo João, eu creio que ele está comunicando para nós alguma coisa que ele falou lá no início do seu evangelho, capítulo 3. Nicodemos, um modelo de alguém perfeito, conhece a palavra de Deus a fundo, é uma pessoa reta, uma pessoa honesta, uma pessoa religiosa, dedicada. Vai a Jesus à noite. E é interessante que logo no início da conversa, Jesus deixa bem claro para ele, Nicodemos, você tem que nascer de novo. E no mesmo capítulo, lá no versículo 5, fala, se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode ver o reino de Deus. Eu creio que a mensagem de agora, com essa narração aqui da situação de Maria Madalena, ele está querendo comunicar para nós que existe um perigo. Cuidado, gente. Cuidado. Você que foi criado no Evangelho, você que conhece a igreja, conhece os ensinamentos do Senhor, está presente, faz parte de ministério, cuidado, porque nós corremos um perigo de saber tudo aqui na cabeça, mas não ter tido uma experiência real com o Senhor. Cacuete de crente, sabe o que fazer, levantar, sentar, bater palma, adorar, tudo mais, conhecemos tudo. Existe um perigo, é um cuidado, é um alerta. E ao pensar nisso, eu me lembrei que às vezes há um texto, por exemplo, em Mateus 7, que fala do grande julgamento, que me tira o sono. Qual é? É que o Senhor Jesus, no grande julgamento, há pessoas à sua direita e à sua esquerda, e aquelas pessoas que estavam à sua direita, ele diz, bem-vindos ao reino, servos bons e fiéis. Mas ele se vira para a esquerda e diz, vão embora de mim. Saiam de perto de mim. E ele diz, não os conheço. E ele diz, mas Senhor, como é possível isso? Em teu nome nós não profetizamos? Em teu nome nós não realizamos milagres? Em teu nome nós não curamos enfermos? Então Jesus vai dizer, eu nunca os conheci. Afastem-se de mim. Você já pensou, já imaginou isso? Como eu disse, me tira o sono. Não é que a salvação pelas obras. Nós fazemos obras porque somos salvos. Porém, nós temos que estar alertas. O perigo existe de nós termos conhecimento sobre Jesus, mas não termos uma experiência com Jesus. Captaram isso? Na entrada aqui na recepção, mais cedo, estávamos ali conversando com nossos irmãos voluntários, tão fiéis que estão trabalhando com o Ministério de Estacionamento e tudo, mas estávamos conversando. Então veio o assunto dos filhos, nossos filhos que estão jogando esportes. E é uma tragédia, né? Isso não é só nas escolas, mas vocês notaram que os domingos, cada dia mais, estão sendo usados para esportes? Impressionante. Todo o país, toda a parte, eu não sei o mundo, mas aqui na América. E sem contar os profissionais. Tudo que é esporte profissional, quando é que acontece?
o dia principal quando é? Domingo. Você já notou que é fácil nós... Gente, isso não é pecado mortal. Você não é salvo por estar na igreja ou não. Mas saibam que nós vivemos num sistema que querem nos imunizar. Apenas nos dar a ideia de que deixa que eu saiba, deixa que eu realize algumas práticas, está tudo bem. Sem ter um relacionamento pessoal com o Senhor Jesus. Eu creio que Maria está aqui representando para nós, nosso quadro, quando nós conhecemos Jesus de ouvir falar, de praticar, mas não temos um relacionamento pessoal com Ele. Eu creio que o apóstolo queria comunicar ao Espírito Santo, dizer para nós o seguinte: se nós não nascermos de novo, nós não vamos ver o reino de Deus. Precisa haver uma experiência pessoal, transformadora com o Senhor. Está gritando com isso. Então esse é primeiro ponto, primeiro aproveitamento que nós temos. É um alerta. Cuidado para não conhecer Jesus apenas de prática e não ter um relacionamento pessoal com Ele. Mas graças a Deus que a lição não para aí. É que apesar de nós estarmos assim, apesar de Maria Madalena estar mostrando sua incredulidade, apesar dos discípulos nem irem até o túmulo, e quando foram, viram e voltaram para casa. Se fosse eu, mandava todo mundo embora e começava tudo de novo. Escolhi outros 12. Mas ele não faz isso. Aqui vem o segundo ponto, a boa notícia. Deus não desiste de nós. Eu creio que nessa dia de ressurreição de Jesus, nessa Páscoa, ele está mais uma vez batendo na porta, dizendo: eu aqui, olha, abra, se você abrir, eu vou entrar, nós vamos conversar, nós vamos fazer isso. Há um clamor, há um convite de Deus dizendo: parem, é mais do que conhecimento. É um relacionamento que é necessário. Cuidado apenas com os rituais, com as práticas. É um clamor para nós. E é uma excelente notícia, eu já mencionei, é que Deus não, ou Jesus não começa a trabalhar quando eu aceito a Ele. Ele já vem preparando o nosso coração. Efésios 2 fala, versículos de 1 a 10, diz assim: nós estamos mortos em nossas transgressões e pecados, debaixo da unha satânica, debaixo das influências do mundo, e por natureza éramos merecedores da ira de Deus. Mas Deus, na sua imensa misericórdia, nos vivificou, nos ressuscitou em Cristo Jesus. E ele diz: pela graça sois salvos, mediante a fé. Não vem de vós. É dom de Deus, é um presente de Deus para nós. O que nós vemos nesse texto aqui? É que Deus está operando esse milagre na vida de Maria Madalena. Como? Dando a ela a presença do Espírito de ficar. Os outros foram embora, mas ela ficou. Não havia ainda tido seus olhos abertos, mas ela permaneceu. Então há um encorajamento para nós permanecermos, dizer: Senhor, me ajuda. Me lembrei daquela experiência em Marcos capítulo 9, quando Jesus está descendo do Monte da Transfiguração com seus 3 discípulos, e há um alvoroço com os demais. E ele pergunta: o que está acontecendo? E um pai vem: eu trouxe meu filho endemoniado, que se joga no chão, se queima, se machuca e tudo mais. E seus discípulos não puderam expulsar o demônio. E Jesus chega para aquele pai e diz assim: você crê? Você tem fé que eu posso expulsar o demônio? Estou parafraseando. Você se lembra da resposta daquele pai? Ajuda-me. Eu creio, ajuda a minha incredulidade. Eu creio, mas o senhor sabe que eu não creio. Então é possível que nesse ficar, nós precisamos ser lembrados que o Senhor está dizendo: it's okay, para dizer: eu não creio ainda, Senhor, eu preciso mais de ti. Preciso que o Senhor me ajude. Pai, ajuda a minha incredulidade. Eu sei que preciso ter uma experiência pessoal com o Senhor, mas não estou dando conta. Me ajuda. Mas ela fica. E o Senhor manda anjos. Oh, aleluia, se ele mandasse anjos para nós também, né? Aparentemente, os anjos vieram e Maria não ficou assustada com eles nem nada. E eles falam com ela e ela ainda continua na ideia de que não consegue captar, não desceu da mente para o coração que Jesus ressuscitou. Jesus aparece
Fala com ela. Ela pensa que é o jardineiro. A dor pode cegar. O sofrimento pode nos impedir de enxergar o óbvio, é o que está acontecendo. Mas graças a Deus, está claro que Maria não conhece Jesus pessoalmente. Mas graças a Deus que Jesus a conhece pessoalmente e chama pelo nome. Ele já estava trabalhando no coração dela, levando aquele ponto. E por último ele chega, Maria. Ele vai chegar para mim, Renato. Ele vai falar com você pessoalmente, olha, sou eu. E graças a Deus que através da sua intervenção os olhos se abrem. E agora há o desejo de segurar Jesus. Nos intervalos do culto de espanhol e português, uma irmã perguntou, pastor, por que Maria queria segurar? E Jesus falou, não segure. Então, a explicação rápida é que Jesus estava ali no seu corpo ressurreto. É uma amostra para nós. Porque quando nós morremos, nós somos sepultados, corpo, mas o espírito imediatamente está com o Senhor. Lembram-se do ladrão na cruz? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso? Lembra da parábola que Jesus ensinou sobre aquele Lázaro, aquele homem pobre, que ele estava no seio de Abraão? Então, nós, imediatamente, aqueles que estão em Cristo, ao morrerem, vão estar. Maria queria segurar Jesus humano, o seu corpo, glorificado. Ele diz, não, porque ele está prestes a enviar o Espírito Santo, a sua presença eterna conosco. Então, essa é a ideia. Não fique presa ao que foi. Tome posse do que está por vir. É a nova parte, respondendo essa questão. Mas nós vemos isso que ele fala, Maria, e ela, seus olhos se abrem. Pura graça, que nós vemos isso acontecendo. E ela agora vai ter uma vida transformada. Então, o que nós aprendemos? Cuidado. Não corra o risco de chegar lá diante do Senhor e o Senhor diga, não sei quem você é. Não sei quem você é. Afastem-se de mim. É um aviso para nós. Cuidado. Precisamos ter um encontro pessoal com o Senhor, intransferível, único. Porém, saiba, o Senhor está trabalhando hoje. Ele não desiste de nós, ele vai atrás, ele manda anjos se precisar, ele vai vir em pessoas se precisar, mas finalmente ele chama pelo nome, até que nossos olhos se abram. Amém. Mas por último, aleluia, ele escreve lá na Bíblia, daqui para frente, os pastores, os presbíteros, os diáconos, os líderes do ministério vão ter uma responsabilidade, é de ir falar com todo mundo sobre Jesus, é isso? O que ele disse? Para cada um de nós. Você já se deu conta? Olha que honra. Numa época em que mulheres não podiam ser nem testemunhas em cortes comuns, não podiam, o testemunho delas não era aceito. Não eram contadas nos censos, nas estatísticas. Maria, além de tudo, seu encontro com Jesus, de acordo com a palavra de Deus, ela era uma prostituta. Além disso, quando Jesus a encontrou, ela estava dominada por 7 demônios. E o Senhor a libertou. Então a reputação dela, o seu record, a sua ficha, não tinha nada merecedor. Mas, para a honra e glória do Senhor, a primeira embaixadora de Deus, para dizer que Jesus vive, quem foi? Maria Madalena. Ela foi usada por isso. E o Senhor deu a ela uma missão. Vá e diga aos meus irmãos. E a missão é para cada um daqueles de nós cujos olhos são abertos. Coração transformado, uma experiência pessoal. Uma missão que continua a mesma. Vá e conte o que você viu, o que você ouviu. A mensagem de Maria não tinha que ser grande. Ela não tinha que contar todos os detalhes. Sua mensagem era curta. Tão curta que podia em poucas palavras. Qual era? Eu vi o Senhor Jesus. Ele está vivo. Então nós vemos aqui que imediatamente, não importa se nós estamos confusos, mas no momento que nossos olhos se abrem, agora que nós temos a experiência pessoal, imediatamente nós podemos ver, Jesus já estava trabalhando na minha vida lá de trás, e ele vem ao nosso encontro, ele não desiste de mim.
Ele começou a caminhar comigo e vai completar essa obra, mas imediatamente nós temos a declaração, todos nós, cada um de nós, todos os momentos, assim que esse culto disser amém, nós começamos a nossa missão. A todos ao nosso redor, dizendo, ele vive. Jesus ressuscitou. Eu o vi, eu o experimentei, tive essa experiência pessoal com ele. Uma missão, imediatamente. Cuidado, Deus não desiste de nós. E graças a Deus que não desistiu de nós, ele nos confia uma missão. Irmãos, é dia da ressurreição, Páscoa, programações especiais e tudo mais. Mas se você está me ouvindo, aqui presente, ou em casa, ou que seja, e ainda não teve uma experiência pessoal, transformadora, completa com o Senhor Jesus, hoje é o dia. Cuidado. Aquele texto que eu já mencionei, está lá em Apocalipse 3:20, que fala, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei. E nós teremos uma comunhão, mas eu queria acrescentar algo. Eu disse, Senhor Jesus, eu quero abrir a minha porta. Entra e faz um favor, fecha a porta por dentro, para o Senhor não sair mais. Permaneça comigo. Que você possa estar orando. Ao final desse culto, depois de nos despedirmos, o altar vai estar aberto. Invista alguns momentos para talvez dizer, eu preciso que me ajude na minha credulidade. Preciso que fazer dar esse passo de fé. Cuidado para não ficar apenas no conhecer Jesus pelo ouvir falar, pelas práticas, e não ter a experiência pessoal com ele. Eu creio que hoje ele está dizendo, está te chamando pelo nome, dizendo, Renato, e nós precisamos responder, ajuda-me, Senhor, a minha incredulidade, vem trazer essa experiência extraordinária ao meu coração. Amém? Pai, eu oro, Senhor, por esses irmãos que estão presentes aqui, irmãs, mas principalmente aqueles que estão sendo agora chamados pelo Senhor. Por favor, Pai, que portas de corações se abram, que portas de coração, ao ouvirem o seu nome sendo chamado pelo Senhor, se abram, Pai, se entreguem ao Senhor. Eu oro, Deus, faz esse milagre de ressurreição de vidas aqui hoje. Vidas que talvez estejam mortas em transgressões e em pecados, mas que a partir de hoje estarão vivas, mediante a fé, que não vem de nós, mas é dádiva de Deus, pela graça. Salvo, Senhor, para a honra e glória do teu nome. Faz essa obra em nós, Senhor. Oh, Deus, completa essa obra, Senhor. Eu oro, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém.